Que a paz do Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare e nos envolva amorosamente, juntamente com essa espiritualidade amorosa que está sempre conosco. Observa que muitas vezes nós pedimos ao Mestre que nos envolva, nos fortaleça. Nós pedimos, mas na realidade, através dessa espiritualidade amorosa, Ele está nos envolvendo e assistindo a todos os instantes. O problema é que na maioria das vezes a nossa sintonia não está em perfeito alinhamento com esses irmãos amorosos. Então, nós temos o hábito de pedir, mas Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, Maria, está sempre nos assistindo, está sempre conosco. A prova disso é que nós sempre lembramos do nosso espírito protetor, E que nós estamos sempre envoltos em tantos acontecimentos, tantas ocorrências da nossa vida, E nós perdemos muito essa sintonia fina, É muito fina, é muito tênue, serena, Então, é onde nós devemos pedir forças, muita força, muita luz, para que nós não esqueçamos de que esses irmãos amorosos estão a todo instante ao nosso lado e nos fortalecendo, Então é importante termos isso no coração. E agindo dessa maneira, nós nos tornamos espíritos mais leves, mais amorosos no nosso passo, na nossa fala, no nosso pensamento, nas atitudes, no discernimento das coisas que se achegam até nós, na clareza de tirarmos aquilo, que não nos pertence porque traz energias muito pesadas, E o que nós não podemos esquecer é que a Terra, como hospital de todos nós espíritos que aqui estamos, e o Cristo, nosso médico das almas, que nós estamos sujeitos aí a tantas variações. Então esse sentimento de atenção, de lucidez nesse contato com a espiritualidade, para que nós possamos entrar nessa sintonia que tanto nos faz bem, que tanto nós procuramos, É uma das batalhas que nós temos que vivenciar durante a maior parte do nosso tempo, todos os dias. É aquela olhai e vigiai, Olhai aonde nós estamos direcionando os nossos olhares, os nossos pensamentos, vigiai as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos gestos, para que eles possam ser carregados realmente se não em toda a sua plenitude, mas um pouco de harmonia, de paz, de equilíbrio na nossa fala, Então, aprendamos a aguardar aquilo que Deus reservou para nós lá na frente, Porque nós somos trabalhadores do Cristo, então nós somos as ferramentas, os seus instrumentos, Então nós precisamos estar atentos, Hoje, utilizando o recurso da internet, dos vídeos que chega a todas as localidades do planeta, basta clicar lá, em algum lugar a gente está assistindo aqui, alguém está nos vendo lá, essa troca dessa energia boa, Então, é o trabalho que hoje nós temos, é o que foi reservado para a maioria de nós, que por alguma razão fazemos parte de grupo de riscos, estamos em quarentena, enfim, por uma série de razões, mas estamos aqui trabalhando, E essa sintonia amorosa, que ela possa chegar a todos os corações com a alegria que a espiritualidade nos envolve em todos os gestos e atos de boa vontade da nossa vida, Então, sempre agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui e mentalizando sempre o nosso espírito protetor, anjo guardião, não importa
o nome que venhamos a dar a Ele, não é? Que Ele nos envolva, assista, que nós possamos entrar nessa sintonia com os espíritos orientadores da casa, esses espíritos amorosos que nos inspiram e nos fortaleçam, para que o nosso estudo possa chegar de uma maneira clara, para que nós possamos entender de uma maneira serena e nada melhor do que a compreensão, para que nós possamos entender um pouco a nós mesmos e entender e não julgar um pouco, entender melhor, desculpa, o nosso semelhante e não exercer pensamentos de julgamento daquilo que nós não conhecemos, o que cada um carrega no seu coração. Então, com a assistência amorosa do Pai e do nosso Mestre Jesus e toda essa espiritualidade amorosa, vamos em frente no nosso estudo. E o nosso estudo de hoje é o livro dos Espíritos, Então, hoje nós vamos trabalhar o livro dos Espíritos, o capítulo 10, Lei de Liberdade, Então, esse capítulo, ele trata, fala sobre a consciência, a liberdade do pensamento, Enfim, ele traz uma série de assuntos, E para que a gente possa entender realmente a liberdade que nós temos, ou seja, compreender, que através do nosso livre-arbítrio, das nossas atitudes, dos nossos atos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, Então não é simplesmente o olho por olho e dente por dente. É comum a gente ouvir até erroneamente, fulano teve um desencarne através de um homicídio, enfim, porque de repente na outra encarnação ele atentou contra a vida de alguém. Não, nós precisamos entender que Deus é amoroso, que através da sua misericórdia e a oportunidade das reencarnações, Ele nos dá a oportunidade de reescrever a nossa vida espiritual. A prova disso são os médiuns. Os médiuns são os mais devedores, Imagina se eu atentei contra a vida de alguém no passado, em outras encarnações, E agora, através da mediunidade, é a misericórdia que Deus me dá com a oportunidade de estar auxiliando a tantos irmãos do caminho, percebe? Então, as coisas precisam ser ponderadas para que a gente não tenha esse entendimento errado, Então, hoje nós vamos trabalhar aqui no Livro dos Espíritos, como eu falei, nós vamos trabalhar da questão 861 até a 867, onde encerra, esse item aqui, Então, nós já vamos começar na questão 861, já com essa coisa do atentar contra a vida do nosso semelhante. Então, Kardec, na questão 861, ele pergunta: o homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Veja, aqui nós precisamos até lembrar, gente, o 5º mandamento: não matarás. Olha, ninguém reencarna com essa função ou com essa possibilidade já definida de atentar contra a vida daquele. Só porque quando eu gerei lá na espiritualidade, antes de reencarnar, o meu plano de reencarnação, ou seja, aquilo que eu teria que vivenciar aqui na Terra, eu não trago na minha bagagem espiritual essa
situação de atentar contra a vida do meu semelhante. Contra a vida como um todo, né? A natureza, os bichinhos, os insetos, né? Faz parte disso, mas a gravidade de atentar contra a vida do meu semelhante, tá? Ou seja, nós em outras ocasiões já falamos em tendências. Eu, nessa encarnação, por exemplo, trouxe a tendência do fumo, tinha meu vício na cervejinha, não é? Eu tive que batalhar muito para poder superar essa minha tendência. Isso foi um compromisso que eu trouxe de trabalhar a minha tendência. Como aquele que também reencarna para combater a tendência de lesar o próximo, não é? Nós reencarnamos sabendo das nossas fraquezas, mas ao longo da nossa existência, como espírito encarnado, nós temos a oportunidade de resistir a elas. Então, tudo bem, eu vou reencarnar num meio que facilita determinadas atitudes minhas. Mas eu posso e tenho livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. É esse o trabalho de cada dia nosso, de evolução moral e espiritual. Então, eu posso trazer na minha bagagem, né, a possibilidade de cometer essa ou aquela atitude, para o bem ou para o mal. Mas eu é que dou a última palavra, através do meu livre-arbítrio, percebe? Então, nesses recursos que nós trazemos, nós temos, como nós falamos há pouco, o nosso espírito protetor que nos orienta. Olha, não faça isso, não vá por ali. E me mostra, através do meu pensamento, a gravidade das minhas escolhas. Então, cabe a mim, espírito encarnado, tomar pé da minha vida, né? Daquilo que eu quero para mim. Né? É assim que se processa. Cada encarnação é um livro novo, um livro em branco, que nós aprendemos ali a cada dia a escrever a nossa nova história. Tá? Então seria contraditório, né? Lá nos 10 mandamentos eu tenho lá, não matarás. E aí eu reencarno e venho atentar contra a vida do meu semelhante. Então não é isso, tá? Ah, fulano na outra encarnação ele cometeu muitos assassinatos, então ele foi assassinado porque ele está resgatando. Gente, não existe isso. Aquele que comete o ato, seja qual for, ele tem a escolha de não fazer, né? E fazendo, irá responder pelos seus atos, ok? Como nós que se resolvemos escolher um caminho que nos conduz ao Cristo, iremos colher os benefícios dessa nossa trajetória. Não aqui na Terra, mas em espírito, em progresso. Ok? Então vamos para a questão seguinte, a 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso o que podemos chamar fatalidade? Eu vou ler só um trechinho, até eu estou me reservando o direito de não ler todas as respostas, porque elas são muito longas. E aí, de repente, o nosso tempo aqui fica um pouquinho escasso, né? Então, se vocês acompanham o Livro dos Espíritos, está lá, né? Toda na íntegra, né? Então a gente está dando uma pincelada em todas elas aqui, tá? Eu vou ler só um trechinho. Pode ser fatalidade, se assim o quiseres, mas decorrente da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. A primeira coisa que nós precisamos tirar essa coisa mística, tá? Ah, eu não consigo fazer determinada coisa, ou perdi o meu emprego, ou perdi um determinado negócio, minha família não está bem, né? Aqui em casa está tudo de cabeça para baixo, porque tem um espírito,
né? O gênio, como ele coloca aqui, né? Que né, refere-se à mesma coisa, tá? Um gênio ou um espíritos conspirando contra mim. Gente, isso não existe. Imagina se Deus, na sua infinita misericórdia, nos colocasse aqui na Terra desprovidos de proteção, gente. A espiritualidade não é um entre-sai de espíritos que a seu bel prazer vai vir aqui nos prejudicar. Claro que de acordo com o meu pensamento, as minhas atitudes, eu posso me associar a espíritos e a vibrações, sejam elas de encarnados ou desencarnados, que comungam na mesma afinidade. Aí sim, eu aumento a minha vibração negativa ou positiva, enfim, seja qual for, numa intensidade maior, potencializo aquilo. Mas é como ele coloca, tem pessoas que ele persegue, uma coisa, quando ele está quase para conseguir, aquilo vai como fumaça, escapa por entre os dedos. É como ele coloca, né? São provas de encarnação, onde nós vamos aprender a paciência, lutar, né? Continuar lutando, não reclamando, não esmorecendo, e ao longo do nosso esforço, como nada é perdido na terra, né? Para o espírito, nós não perdemos nada das nossas lutas, nós vamos conquistando novos amigos, nós vamos melhorando o nosso conhecimento intelectual, tendo a oportunidade de exercer a nossa moral, percebe? Então, são provas da mesma forma que a fortuna vem para uns com uma facilidade muito grande, vamos colocar assim, nos negócios, enfim, tudo é muito fácil para uns e dificílimos para outros, são gêneros de provação, né? Então, nós vemos irmãos hoje na maior alto luxo, enquanto outros lá na sarjeta. São escolhas de encarnação. Claro que no meio do caminho eu posso desviar o meu... melhorar ou piorar a minha prova também, de acordo com as minhas escolhas, certo? Mas não são espíritos que estão provocando isso. Claro que aquele que está passando pela dificuldade, todos nós temos a condição de socorrê-lo, lembrando aquilo que o Cristo colocou, que a cada um que nós socorremos pelo caminho dos pequeninos, é a ele que nós fazemos. É a oportunidade de reerguer o nosso irmão, né? Então, se nós tivermos a oportunidade, alguém chegar e falar, olha, eu não estou conseguindo realizar nada porque tem um espírito que está me atormentando. Vamos mudar isso, gente. Primeira coisa, esclarecer esse nosso irmão encarnado para que ele mude as atitudes dele, não é? E as coisas começam a fluir de uma maneira natural. Nós precisamos compreender as coisas. E muitas vezes também eu estou perseguindo coisas que são supérfluas. E o Pai não vai nos dar aquilo que nós achamos que merecemos porque somos melhores, né? Ele vai dar aquilo que nós precisamos para conduzir a nossa evolução moral e espiritual. Ok? A questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois, se quiserem, poderiam rejeitá-los. Aqui matou tudo. Não é porque... Vamos pegar assim, vamos pegar exemplo comum, né? Dificilmente você chega numa roda de pessoas e que não se esteja falando mal de alguém ali ou do governo, ou da situação, não é? Não é porque está todo mundo ali,
na mesma sintonia, no mesmo assunto, que se eu já sei que aquilo não é correto, né? Vamos dizer assim, é falta de caridade aquilo, né? Eu simplesmente me abstenho. Muitas vezes nós não queremos desagradar o grupo, então nós entramos naquela fofocaiada ali, percebe? Então não é isso, os costumes, por isso que ele colocou aquele matou, são criados pelos homens. A lei de Deus ela é universal, ela é para todos. Por isso que as leis aqui dos homens, né, as leis da terra, elas vão se modificando de tempos em tempos para se ajustar. Mas a escolha final é minha. Então eu não posso dizer, eu fiz isso porque era costume, era isso, era aquilo. A partir do momento que eu tenho conhecimento e sei que está errada, eu tenho que me libertar daquilo. Ok? A questão 864. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Aí a resposta, em geral, porque sabem orientar-se melhor, mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga, elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Então é isso, gente, nós falamos isso há pouco, né? Então são gêneros de provas, de escolhas. Então, se eu sou uma pessoa bem-sucedida, parece que tudo sorri para mim, como nós falamos, preciso tomar cuidado com isso, porque a facilidade, a gente já percebeu que é uma ferramenta que pode nos conduzir a erros. Então, voltando lá, nós temos que conhecer as nossas fraquezas, as nossas tendências e saber tirar o melhor proveito da encarnação para ser contrárias a ela, sufocar isso em mim, tá? Então são gêneros de provas, é aquilo que se fala, porque a grama do meu vizinho é mais verde do que a minha, né? Não pode se fazer essas comparações, né? Porque cada um vive o seu momento de aprimoramento, de elevação espiritual e moral. Mas todos nós, dentro das nossas possibilidades de reencarnação, temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Se eu escolho auxiliar alguém, eu fiz uma escolha, não é? Se eu escolho não fazê-lo, é por minha livre e espontânea vontade, tá? Questão 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Aí vem a resposta. Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. É aquilo que eu falei no início, né? Vícios, né? Meu vício de fumar, por exemplo. Para mim, o baforejado, o cigarro, o tragar me trazia uma satisfação. Ao passo que, como eu comecei a tomar pé do que eu estava fazendo comigo como espírito, aquilo virou uma preocupação. Porque ao mesmo tempo que eu sentia o prazer naquilo, os irmãos da espiritualidade me orientavam que eu estava simplesmente tendo que combater uma tendência que vai gerar ou geraria nessa encarnação inúmeras dificuldades, né? Ou seja, até um tempo da minha adolescência, eu tinha uma asma terrível. Isso já foi ali um ponto que serviu para me controlar. Então veja que eu sabia que eu estava me prejudicando.
E me prejudicando o corpo físico, eu estou também prejudicando o meu espírito. Porque são vícios que eu preciso me libertar. É a mesma coisa o alcoólatra. Aquele que utiliza dos recursos das drogas, por exemplo. Aquilo gera aquela sensação de prazer. Mas ao mesmo tempo ele sabe que ele está prejudicando não só a si, mas todos aqueles que estão à sua volta. E assim é o jogo, são vícios, são tendências. E nós, como espíritas, dentro da doutrina, já sabemos que nós não precisamos disso. Isso gera consequências terríveis para nós, né? Nas nossas encarnações, nos nossos débitos, que nós vamos ter que resgatar mais cedo ou mais tarde, não é? Questão 866. Então a fatalidade que parece presidir, aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportar, mais te elevas. Percebe? Então, como a gente precisa ter isso em mente, nós escolhemos as provas que nós vamos passar aqui na Terra com a ajuda dos irmãos amorosos, né? Então, às vezes nós queremos tanta coisa e falamos, vai devagar com a dor, porque o santo é de barro, lá embaixo a coisa vai pegar. Então, de acordo com como eu encaro a minha aprovação, se eu me revolto com isso, com aquilo, então ela deixa de ter a validade que ela poderia ter se eu aceitasse com resignação, boa vontade, continuo trabalhando, né, e seguindo o meu caminho. Então nós precisamos tomar cuidado, porque tudo nós agravamos com o nosso livre-arbítrio, seja, né, aquilo que já está ruim, nós conseguimos piorar de uma maneira assim terrível, né? Então aceitar uma prova é ser resignado, continuar sendo útil, né, mesmo dentro da nossa dificuldade, com as oportunidades que Deus nos dá de a cada dia fazermos o nosso trabalho, né, enquanto aquela dificuldade não nos proíbe. Porque o tempo que nós tivermos que ficar aqui na Terra, né, encarnados, são oportunidades riquíssimas de elevação, não é? Então não adianta eu parar a reclamar o que eu estou passando, se mesmo tendo todo o conhecimento, não é, eu não aprender a ser resignado, ter paciência, compreensão. Então, gente, é isso. Em qualquer dificuldade, tenhamos a cabeça no lugar, tá? Equilíbrio e sintonia com essa espiritualidade que nos fortalece e nos ampara, não é? É aquilo que nós sempre pedimos nas nossas preces. Pai, me fortalece, me ampara, não me deixe tombar e sucumbir. E encontramos forças no Cristo para continuar a nossa jornada, de pé, firmes, não é? E a última questão: de onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? Velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Isso ainda são... Como é que nós poderíamos dizer? São situações que nós trazemos do nosso passado espiritual, né? Essa lei de troca, eu faço isso se acontecer aquilo, minha boa estrela me conduz. A vida são feitas de escolhas, escolhas que fizemos na espiritualidade e idealizamos aqui na Terra. Então, nós estamos ligados às leis do progresso do universo, né? Então, não posso atribuir isso, aquilo, a uma pata de coelho, a minha estrela, meu isso, minha aquilo. Não. Todos nós temos oportunidades de acordo com aquilo que nós necessitamos aos olhos de Deus para o nosso progresso.
ok? Gente, eu espero que não tenha corrido muito, né? Que a gente conseguiu trazer esse estudo hoje de uma maneira clara, né? Mas as questões estão lá. Então é o Livro dos Espíritos, capítulo 10, questão 861 a 867. Então é isso, gente. A gente fica por aqui que o nosso tempo acabou. No mais, um abraço a todos e um até sempre, né? Porque sempre que tiver a oportunidade, nós vamos estar aqui. E se não estamos aqui, estamos ligados em pensamentos, em sintonias. Então, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.